Paz do Senhor Jesus a todos aí mais uma vez. Estamos aqui para gravar mais essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Estamos aí no capítulo de número 13, né? E estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, né? Na intenção de gravar essas mensagens que foram deixadas aqui pelo Espírito Santo, usando homens na terra, no caso João aqui. E nós estamos desde o capítulo 1, verso 1, expondo, né, aquilo que já está escrito. Não temos aqui a intenção de criar nada novo, religião nova, ou alguma filosofia nova, não. Só revelar aquilo que já está colocado, já está posto, para que nós possamos entender, né, que nós precisamos de Jesus, todos nós, né? Todos nós somos pecadores, precisamos e necessitamos sermos salvos dos nossos pecados, da condenação que virá sobre todos nós, né? Que na verdade já está, né? Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e uma prova que todos nós somos pecadores é exatamente a morte, né? Todos morrem. Por que todos morrem? Porque todos são pecadores, né? E a morte entrou no mundo justamente por causa do pecado. E o Senhor Jesus veio ao mundo para tirar os nossos pecados, para salvar as nossas vidas. E ele faz isso na sua morte e na sua ressurreição. Mas para isso nós precisamos crer, termos fé, crermos verdadeiramente no nosso coração e confessar Jesus com a nossa boca, para que nós verdadeiramente, Deus possa ver isso em nós, né? Essa fé em Cristo, né? Deus conhece os nossos corações, nós vemos o exterior, né? Muitas pessoas falam que creem em Deus, creem em Jesus, mas a gente vê o exterior. Agora, o interior, o coração, o homem interior, quem conhece mesmo é o Senhor nosso Deus. Quando ele vê isso em nós, então ele nos salva dos nossos pecados, nos justifica em Cristo, e um dia, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estaremos diante dele, né? Por meio da justiça dele mesmo, Deus em Cristo Jesus, né? Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados, o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, vindo de Deus, para perdão de nossos pecados, para pagamento dos nossos pecados, né? E é disso que então que João trata no seu Evangelho. O Evangelho justamente é isso, né? É a boa nova de salvação, boa notícia de salvação para todo aquele que crê, sendo todos nós pecadores, né, condenados à morte eterna. Jesus vem, não é, e nos salva, nos livra da condenação eterna, que é a morte espiritual, que é a separação eternamente do Senhor nosso Deus. Então, como eu disse, a prova maior que nós somos pecadores é justamente a morte, a nossa morte física e também espiritual. E para que isso não venha acontecer, né, Jesus se fez carne, né, o verbo de Deus, aquele que era Deus, estava com Deus, como João relata aqui. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz e nos salvou, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras diziam, e conforme já o plano de Deus para a nossa salvação. Isso se cumpriu em Cristo e hoje nós estamos aqui, né, todos aqueles que creem, fazem parte do povo de Deus, e estamos aguardando aí a volta de Jesus para nos buscar, né? Estejamos aonde estivermos, né? Se estivermos na sepultura, a palavra diz que nós seremos ressuscitados naquele dia, receberemos um novo corpo, os salvos em Cristo estarão para sempre com ele, os não salvos estarão então para a segunda morte, que é a morte eterna, né? E é isso que Jesus veio fazer, veio nos livrar dela. Por isso que é a necessidade de nós crermos realmente em Jesus. E aquele que crê anda conforme a sua palavra, obedece a sua palavra, né? Nós éramos escravos do pecado,
né, obedecíamos ao pecado, Jesus nos compra com seu sangue, nos liberta do pecado e agora servimos ao Senhor nosso Deus. Somos servos de Deus e fazemos aquilo que o Senhor nosso Deus nos manda. Né? Se nós temos Jesus como Senhor de nossa vida, nós temos que... Senhor significa isso, né? O dono, né? Na linguagem de hoje, o chefe, né? Vamos dizer assim, o patrão, né? Então, se nós estamos numa empresa, né? Só para a gente poder entender, lógico, nós devemos obedecer ao nosso chefe. Se não obedecer, né? Sofreremos as consequências aí. Então, da mesma forma, né? Jesus nos liberta, nos compra da escravidão do pecado, nos tira de lá, nos traz para a liberdade do pecado, né? Da condenação eterna, e hoje nós servimos ao Senhor, nosso Deus, fazemos não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Né? Deus faz tudo para o nosso bem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, muitas vezes, até as correções que o Senhor coloca em nossas vidas cooperam para o nosso bem. Como um pai que ama o filho e corrige, o Senhor nosso Deus também ele corrige aqueles que são seus. Amém? Muito bem. Então nós estamos aqui no vídeo 52, terminamos o vídeo 51, que é o capítulo 12. Vamos entrar agora no capítulo 13. Entendemos que estamos aí na última semana, né? Já estamos falando disso, né? O capítulo 12, Jesus então entra na última semana da sua vida aqui na Terra, né? Como homem. Então ele seria morto, né? Iria para a cruz. Então são dias que antecedem a esse acontecimento, né? É o que nós estamos relatando a partir do verso do capítulo 12, tá certo? E no final do capítulo 12, Jesus, não é, ele vai começar agora a dar as últimas instruções, vamos dizer assim. Os últimos ensinamentos, instruções para os seus discípulos, para que eles andassem, né, conforme Jesus queria que eles andassem, e transmitissem esses costumes, essas instruções a outros. E assim que o Evangelho veio até nós, né? Aqueles que são de Deus vão passando essas instruções uns aos outros, para que, né, durante todo esse tempo, a igreja, somos os escolhidos, os salvos em Cristo Jesus, vão andando conforme os mandamentos que Jesus deixou. Né? E essas instruções vão sendo passadas de um para os outros. Jesus passou para os apóstolos, os apóstolos passaram para os discípulos, e assim aconteceu. Né? Foi acontecendo e até hoje é assim que acontece. Amém? Então, no último vídeo, o vídeo 51, é uma outra coisa que eu queria colocar aqui, irmãos. Eu sei, eu tenho consciência que esses vídeos aí que eu tenho colocado são um pouco longos, né? 50 minutos, 40 minutos. Hoje em dia o tempo é muito escasso, né? As pessoas têm muitas coisas a fazer. Muitas vezes não conseguem, né, assistir todo o vídeo. Mas aí, bom, você pode assistir um pedacinho hoje, né? Um pedacinho amanhã, um pedacinho depois da manhã, né? E vai recebendo aí, né, a palavra de Deus. Não é a palavra minha, não é eu que estou ensinando ninguém, eu não ensino ninguém. Né? Eu apenas transmito aquilo que o Senhor nos ensinou. O que Jesus ensinou, eu passo. Se você aí tiver a boa vontade, né, vamos dizer assim, né, o coração aberto, eu sou apenas uma voz, existem muitas vozes aí falando de Jesus hoje, né? Mas aqui é mais uma voz. Se você se dispor a ouvi-lo, também pode fazer o uso, né, desses vídeos, passando para os seus familiares, seus amigos, que essa mensagem de salvação possa alcançar a outros. Amém?
Então assista um pouquinho hoje, né? 50 minutos, 10 minutinhos hoje, né? 15 minutinhos amanhã, de um vídeo, e assim você vai tomando conhecimento aí da palavra de Deus, que vai ser bênção para a sua vida, com certeza. Amém? Muito bem. Então aqui, irmãos, no vídeo 51, Jesus terminou o capítulo 12 dizendo assim, eu queria colocar aqui só para a gente pegar o fio da meada. Jesus, então, está agora em Jerusalém, né? E ali em Jerusalém as pessoas recebem Jesus, aclamado Jesus ali como, né, o rei de Israel, tal. E Jesus entra e fala que agora está chegando o tempo dele, né, o tempo da sua morte, e começa a falar de uma maneira mais forte a respeito da sua morte. A ressurreição estava próxima já, né, a acontecer ali. Mas no final do vídeo do capítulo 12, verso 44, Jesus falou assim, Jesus clamou, né? Jerusalém estava na véspera da Páscoa, então tinha muita gente em Jerusalém, né? Judeus que vinham de vários lugares que estavam espalhados, né? De outras cidades, de outros vilarejos, concorriam ali, vinham a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Então Jerusalém estava muito movimentada, muita gente ali em Jerusalém. E aí no verso 44 diz assim, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? Foi Deus. Então quem crê em Jesus, crê em Deus. Tá certo? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, quem vê a Jesus, vê aquele que me enviou, vê Deus. Porque Deus é a revelação, Jesus é a revelação de Deus para nós. Aí você pode perguntar assim, mas Jesus não está mais aqui, né, como um homem. Ele morreu, ressuscitou, sim, é verdade. Mas ele deixou a sua palavra, as suas instruções para nós. Como é que nós vemos Jesus hoje? É pela palavra. Eu não preciso fazer um boneco, né? Eu não preciso fazer uma estatueta ou algum outro objeto para que eu possa olhar para aquele objeto e ver Jesus. Não precisamos mais disso. Isso é errado. Isso leva as pessoas à idolatria, a idolatrar objetos, coisas. E isso Deus não aprova. Então, como é que eu vejo Jesus hoje? É pelas Escrituras. Você olha para as Escrituras, estuda, lê, compreende as Escrituras, então você está olhando para Jesus. É através das Escrituras. É somente assim. Não é porque eu falo, porque eu ensino, porque fulano faz, ciclano faz. É pelas Escrituras, por aquilo que está escrito. Você tem que ouvir as pessoas falar, se você quiser ouvir, né? Lógico. E comparar com aquilo que está escrito. Porque hoje em dia, irmãos, nós não podemos confiar no homem. Não é? Nós devemos confiar em Deus, através das Escrituras. Tá certo? Porque muitos estão fazendo uso das Escrituras, distorcendo a palavra, muitas vezes, para usar as pessoas, a fé das pessoas, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, tá certo? E a intenção nossa aqui não é isso, tá certo? A intenção nossa é somente expor o que está escrito. E você confira aí na sua Bíblia. Sempre que você ouvir falar das coisas de Deus, seja onde você estiver, seja na religião que você estiver, seja o sacerdote, seja quem for que esteja falando para você das coisas de Deus, confira na palavra. Nós olhamos para Jesus quando olhamos para a palavra. É a palavra. Observe que João fala assim, o verbo, que é a palavra, era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então olhamos para a palavra de Deus, e aí, pelo entendimento da palavra, nós olhamos para Jesus, pela fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O justo viverá da fé. Então como é que a gente vai viver? Como é que nós vamos ser justos? Conhecendo como Jesus nos justifica, pela palavra. Certo? Então, Jesus fala isso no verso 44, 45. E no 46 ele diz assim, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, Jesus é a luz. A palavra de Deus, que é Jesus encarnado, a palavra viva, ela é luz para nós, para a nossa vida. Ela é luz. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, o mundo não conhece a Deus. As pessoas que estão no mundo não conhecem a Deus, vivem em seus pecados e não conhecem a Deus.
Então, como é que nós vamos conhecer Deus? Olhando para a luz. Quem é a luz? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Hoje é a palavra. Aqui ele estava em carne, mas quando ele disse essas palavras, estava entre nós. Mas hoje ele não está mais. Hoje é Espírito. Né? Então, nós olhamos, entendemos pelo Espírito de Deus quem é Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo, para que nós não permanecemos nas trevas, no pecado, na condenação, nas cadeias de escuridão, sem o conhecimento da salvação, sem o conhecimento de Jesus. Tá certo? Então, observe aqui, né? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí ele fala no 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se você ouvir e não crer, se você ler as palavras e não crer, o que acontece? Eu não julgo. Jesus não julga. Por quê? Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, o mundo que está em trevas, que está na escuridão, que está no pecado, que está condenado, Jesus veio como luz do mundo para quê? Para iluminar o mundo, para salvar o mundo da escuridão, das trevas, do pecado. Tá certo? É para isso que Jesus veio. É isso que ele diz aí no verso 47. Agora, no 48, ele diz assim: quem me rejeitar a mim, rejeitou Jesus. Não quero Jesus, não considero Jesus, não creio. E não receber as minhas palavras, e não receber, né, crer em Jesus através da palavra que você recebe, já tem quem o julgue. Quem é que julga? Aí Jesus fala: a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. É a palavra. Então, por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque é pela palavra que seremos julgados. Não é? Por isso que não é necessário nós obedecermos a palavra, conhecermos a palavra, entendermos a palavra, ouvirmos a palavra, aprendermos de Jesus pela palavra, porque a palavra há de nos julgar naquele dia. Então, observe, irmãos, que pecadores todos nós somos. Jesus veio para salvar o mundo. Agora, se você rejeitar Jesus, não crer em Jesus, não crer nas suas palavras, então você já está condenado, porque você não creu na palavra de salvação, você não creu no Evangelho, nas boas novas de salvação, rejeitou o Salvador, então você está condenado em seus pecados. Tá certo? E isso, irmão, nós colocamos aí no verso, no último vídeo, terminando aí o capítulo 12, no 49 ele diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Jesus, como homem, não falou dele mesmo, mas do Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o mandamento e o seu mandamento é a vida eterna. Então, se você cumprir os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, crer em Cristo, você tem a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Por isso que nós que pregamos o Evangelho, nós não podemos falar de nós mesmos. Nós não podemos falar do nosso entendimento, o que eu acho, o que eu penso. Por isso que nós temos essa confusão religiosa em nossos dias. Né? Cada religião puxando, dando instrução, conforme a filosofia humana, conforme o pensamento humano, certo? Muitas vezes para usar a fé das pessoas, né? Como acontecia aqui no judaísmo, na época de Jesus teve aqui os fariseus, a maioria deles, né? Estavam ali no judaísmo, se consideravam doutores da lei, ensinavam coisas até fora das escrituras, fora daquilo que Deus disse, né? Não criam em Jesus. Jesus chegou a falar para eles: olha, vocês examinam, os doutores da lei, né? Os escribas, os fariseus, vocês examinam as escrituras, vocês examinam, porque vocês acreditam, vocês creem que nela vocês têm a vida eterna. Então, vocês querem a vida eterna, e por isso vocês querem examinar as escrituras. E não quereis vir a mim. Elas testificam de mim. As escrituras falam de mim. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, estou aqui. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Então, nós examinamos as escrituras porque nós cremos que encontraremos nela a vida eterna. Ela fala de coisas eternas. Não é? E muitas vezes não queremos vir a Jesus, que é a vida. Que é justamente, as escrituras falam dele, falam de Jesus desde o princípio. Né? Desde Gênesis até Apocalipse fala de Jesus, aponta para Jesus. E muitas vezes nós não queremos ver
ir a Jesus. Se nós não formos a Jesus, pelas Escrituras, nós estamos condenados. Rejeitamos o Salvador, rejeitamos o Senhor. Então precisamos ir para Jesus. Mas por uma religião, por um dogma, por uma filosofia humana, não, pelas Escrituras, por aquilo que está revelado nas Escrituras, que falam de Jesus. Jesus é o Salvador, tá certo? E aí pelas Escrituras nós vamos até Jesus. A Escritura revela Jesus, fala de Jesus, o tempo todo, desde Gênesis. Então nós temos que ir a Jesus, e somente a Jesus. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus é a porta. Nós temos que entrar por Jesus. Nós temos que passar pelo caminho que é Jesus. Nós temos que crer na verdade que é Jesus. E assim nós teremos a vida e vida eterna. Somente em Jesus. Ah, mas não é pela religião A, B, C, não. Não é porque eu creio no santo tal, no santo tal, no santo tal, no apóstolo, no papa, no padre, no pastor, não. É porque você crê em Jesus. Você tem que chegar em Jesus, entrar por Jesus. Amém? Muito bem. A gente vai falando, né? Mas é o que está escrito aqui. Nos últimos versos, então, do capítulo 12. No capítulo 13, Jesus vai participar ali em Jerusalém de uma ceia, de um jantar, né? É uma ceia. Então diz assim no verso 13, capítulo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, então Jesus já sabendo que era chegada a sua hora. Que hora é essa? O dia ele morrer na cruz. Já era chegada. Estava chegando, era a véspera, né? Da sua morte. Já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele iria morrer, depois ao terceiro dia ressuscitar, depois de uns dias ele voltaria ao Pai. Né? Como havia amado os seus apóstolos, aqueles a quem ele tinha escolhido, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos, os discípulos que seguiam Jesus, tá certo? Então, ele havia amado os seus, que estavam no mundo, mas não eram do mundo, era de Jesus, era de Deus, né? E aí amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus nos ama até o fim da sua vida. Ele deu a sua vida por amor de nós, que somos seus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus nos salvou do mundo, das trevas. Isso por amor. Né? Não é porque eu mereço. Não é porque eu sou. Não é porque eu sou bonzinho. Né? Não, é pelo contrário. É porque Ele nos amou. Porque Ele se entregou por nós. Né? E até o fim. Amou-os até o fim. Então somos salvos, irmãos, pelo amor de Deus, que é Cristo Jesus crucificado. Né? Não é por merecimento nosso. Não é pelo aquilo que fazemos, porque somos. Não, é porque Jesus nos amou. É porque Ele nos amou. Né? E amou até o fim. Né? E Jesus vai fazer uma coisa aqui interessante, vai mostrar, vai trazer um ensinamento para eles. Olha só. Acabado então a ceia, o jantar, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, né? Judas, o diabo já tinha colocado no coração dele, para que ele viesse trair Jesus. Né? Observe como o diabo ele faz isso. Né? Ele quer que nós venhamos a trair o Filho de Deus, não crer no Filho de Deus, trair o Filho de Deus e sermos condenados. É o que aconteceu com Judas. Né? O Iscariotes, tá certo? Que era um dos 12. O diabo colocou no coração dele. Então o diabo é nosso inimigo, irmão. O diabo ele quer fazer com que nós não venhamos crer em Jesus. Porque o diabo sabe que se nós não crermos em Jesus, se nós trairmos o Filho de Deus, nós estamos condenados. Então, o trabalhar de Jesus, do diabo na nossa vida é esse. Tirar nossa fé de Jesus, não crer em Jesus, trair o Filho de Deus. O diabo tinha colocado isso no coração, né,
de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Muito bem, isso estava acontecendo ali, né? Judas estava ali na ceia, mas o coração dele já estava contaminado por Satanás. Satanás já tinha colocado no coração de Judas quando terminou a ceia ali, né? Judas já estava com o coração contaminado por Satanás, né? O diabo, que é Satanás. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu a Jesus ter a vida em si mesmo. Então ele iria dar a sua vida e depois ele iria ter a sua vida de volta. Ele tinha esse poder, né? O Pai tinha depositado tudo em suas mãos, todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, né? Ele veio de Deus, Jesus veio de Deus, saiu de Deus, por isso que ele é o Filho de Deus, né? Ele veio de Deus, ele é o unigênito do Pai, né? Ele foi gerado por Deus no ventre de Maria, tá certo? Ele não é criatura, ele é Deus, tá certo? Ele saiu de Deus, ele veio de Deus, ele é o unigênito do Pai, certo? E ele veio e voltaria ao Pai, viu? Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus. Aí o que Jesus fez no final da ceia? Levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Colocou uma toalha, né? As suas vestes, tirou as suas vestes, colocou uma toalha e ele ia fazer uma coisa interessante aqui. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, né? Ele, sendo o Senhor mestre, certo? O que veio de Deus, que voltaria para Deus, começou a lavar os pés dos homens, dos seus apóstolos que estavam ali. É uma coisa estranha, por quê? Porque isso era serviço de um serviçal, de um escravo. Havia esse costume, né? As pessoas andavam, sujavam os pés, chegavam em casa, entravam num lugar, havia ali os servos eles faziam isso, né? Eles colocavam água e lavavam os pés aí dos seus senhores. Isso era serviço do escravo, era serviço do servo, não era serviço do Senhor. Mas o próprio Senhor, Jesus, ele se fez servo. Olha que ensinamento para nós. O Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo Deus, ele se fez homem. E como homem, ele lavou os pés dos homens. Mostrando o quê? Que ele veio como servo, ele veio para servir, embora sendo Senhor e mestre deles. Tá certo? Isso mostra para nós, irmãos, que todos nós somos iguais perante a Deus, né? Embora nós, muitas vezes Deus nos concede, né, um conhecimento para que nós possamos passar a outros, certo? Mas quando nós fazemos isso, nós estamos servindo aos irmãos, né? Aqui mostra a humildade, né, a posição de servo que nós devemos ter, cada um de nós devemos ser, um lavando o pé dos outros, né? E viemos aqui, somos chamados por Deus para servir uns aos outros, então um sinal de humildade também aqui, e o amor, né, com que Deus nos amou, ao ponto de se fazer homem, como servo, né, assumir o papel de servo, e como servo dar a sua vida. Olha só, né? Isso mostra para nós que assim como ele fez, nós devemos ser assim também. Nós, como seguidores de Cristo, como aprendizes, discípulos de Jesus, nós devemos lavar os pés uns aos outros, servir uns aos outros, com os dons espirituais que Deus nos capacita a fazer. Então não temos que nos gloriar de nada, irmão. Tudo vem de Deus para nós. E nós devemos usar isso para servir uns aos outros, por amor, como Jesus nos amou, né? Por sinal de humildade para um com os outros. Tá certo? Ninguém é superior a ninguém, não. Tá certo? Então, usamos os dons espirituais que o Senhor nos concede para servir aos outros. Muitas vezes, irmãos, o que acontece nas igrejas é justamente isso, né? A pessoa recebe um dom de Deus, seja qual for, um dom espiritual, e acha que porque ele recebeu aquele dom, ele é melhor que o outro, que não tem esse dom.
E não devemos pensar assim de forma nenhuma, irmão. Se Deus nos deu o dom, é para nós usarmos para servir aos outros, né? Jesus, o Filho de Deus, aquele que saiu de Deus e voltaria para Deus, esteve aqui como homem. E como homem, ele deu exemplo aqui, ó, de lavar os pés dos seus apóstolos. E começou a lavar. Só que daí, quando ele chegou perto de Pedro, Simão Pedro, né? Aí o Pedro falou para ele: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro achou estranho aquela atitude de Jesus. Espera aí, o Senhor é Senhor e o Senhor vai lavar os pés a mim? Fez essa pergunta para Jesus. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, Pedro, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, o que eu estou fazendo, você não está entendendo bem o que eu estou fazendo. Aí você vai entender depois, né? Aí Pedro, indignado, né, com aquela situação, constrangido até, Pedro diz assim: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não te lavar, não tens parte comigo. Olha só, né? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, para ter parte com Deus, nós temos que ser com Ele, né, na humildade, no amor ao próximo, né, servindo uns aos outros. Né? Infelizmente, nós precisamos tomar cuidado com esse nosso ego, né, com esse nosso orgulho que está em nós. Muitas vezes o Senhor nos dá os dons espirituais e nós começamos a achar que nós somos melhor do que o fulano, do que o Beltrano. Não, nós somos servos. Servimos uns aos outros em amor, como o Senhor nos amou. Tá certo? E aí Pedro ficou meio assim e falou: Não, o senhor não vai me lavar, não. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então lava tudo, se eu quero ter parte contigo. Se eu não tiver parte contigo, então lava tudo, não só o pé. Né? Aí Jesus vai ensinar a ele: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Que era Judas, né? O Iscariotes. Ele não estava limpo, ele estava contaminado ainda com o pecado por Satanás, que entrou em seu coração, colocou em seu coração o trair Jesus, né? Então, irmãos, nós somos lavados quando Jesus nos resgata do lamaçal, nós estamos todos sujos, né? Por causa do pecado, por causa das trevas, da lama que nós vivíamos, né? Aí Jesus nos lava, nos salva, nos lava de nossos pecados, né? Nos purifica, tira toda aquela lama, aquele lamaçal de pecado que nós tínhamos, não é? Pela palavra de Deus, né? Pela salvação em Cristo, Ele nos lava, nos limpa de toda aquela sujeirada, daquela imundície que nós vivíamos antes, né? Que eram os nossos pecados. Mas, como nós ainda estamos no mundo e não foi erradicado de nós o pecado ainda, a natureza pecadora que nós temos, né? O pecado que nós tínhamos, irmão, Deus lava tudo, limpa tudo. A palavra de Deus, a salvação limpa, deixa nós limpinho, certo? Só que porque nós estamos aqui neste mundo ainda, por vezes sujamos os pés, né? Nas nossas andanças por aí. Sujamos os nossos pés com o pecado, com as situações que vivíamos, erramos, tropeçamos muitas vezes. Aí necessitamos que sermos lavados os pés, tenhamos os pés lavados, né? Então o sangue de Jesus, a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado, mas por vezes nós ainda sujamos os nossos pés. Aí necessitamos, né? Sermos lavados aí. E é um lavando o outro, né? É um lavando o outro, ajudando o outro em suas fraquezas, em seus pecados, em seus tropeços, aí, né? Para que ele continue caminhando aí com Deus, com Jesus, né? Quando estamos neste mundo. Aí, ele falando, então, todos vocês já estão limpos, né? Vocês necessitam somente lavar os pés agora, mas nem todos.
Então ele falava aqui de Judas. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestes, seus vestidos, se sentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vocês agora entenderam o que eu fiz a vocês? Vou explicar mais uma vez. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus é mestre e senhor, ele é o dono nosso. Né? Ele é o nosso Senhor, ele nos comprou, nos limpou, nos lavou de nossos pecados com o seu sangue, com a sua palavra. Não é? Então ele se tornou o nosso, por direito, o nosso Senhor, né? O nosso mestre, pelos ensinamentos que ele traz a nós pela palavra dele. Tá certo? Então, eu sou. Tá certo? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, eu sendo mestre e senhor, e eu sou. Tá certo? Eu lavei os pés a vocês, tá certo? Isso deve ficar de exemplo. Não precisam fazer isso literalmente, quando muitas religiões fazem, né? Lavando o pé. Não, isso aqui é exemplo. Jesus faz as coisas para mostrar. É igual a oração do chamado Pai Nosso, né? Ali é o exemplo de oração, o modelo de oração. Como é que nós devemos orar? Não precisamos repetir aquela oração cada vez que nós vamos orar. Tem gente que fica repetindo várias vezes a mesma oração. Deus não se agrada disso, irmão. Deus, aquilo ali foi um modelo, um exemplo de oração, né? Porque os discípulos falaram para Jesus: ensina-nos, Senhor, a orar. E aí Jesus, então, deu aquele exemplo, deu aquele modelo de oração, né? O que é o chamado Pai Nosso, para que nós tenhamos um exemplo para fazer. Né? E aqui, irmãos, não é literal, não precisamos estar lavando o pé, né, um dos outros. Aqui é o sinal de o que nós devemos ter, é o exemplo de humildade, de serviço, servirmos uns aos outros com os dons espirituais que Deus nos dá. Sermos humildes a esse ponto, de estarmos servindo uns aos outros. E o amor com que nós devemos tratar uns aos outros, que é o sinal maior que somos filhos de Deus, que somos servos de Cristo, né? Que temos o Senhor como nosso Senhor mesmo. Não adianta, o que diz, não adianta eu falar que eu amo o Senhor e não amar o próximo, né? Aí eu sou mentiroso. Então, como é que nós demonstramos para Deus que nós amamos a Ele? Quando amamos o próximo, né? Como Jesus nos amou, né? Como Jesus, como homem. Aqui, ó, o verso 1. Tendo amado, amou-os até o fim. Então, enquanto estamos aqui na nossa vida, temos essa oportunidade de estarmos aqui, servimos uns aos outros, pelo amor que Deus deu a nós e nós damos aos outros. Não é? Por isso que quem não tem o amor de Deus derramado em seu coração não consegue amar o próximo, quer sempre tirar proveito do próximo, né? Quer tirar vantagem do próximo, não quer servir ao outro, quer sempre ser servido, né? Não, nós devemos servir uns aos outros, como o Senhor fez, na forma humilde, como Jesus fez, e o amor que Jesus demonstrou por nós, por cada um de nós. E ele fala nos 16, então, na verdade, vos digo que não é o servo, aí, ó, né, o escravo, o serviçal, maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Né? Aqui mostra a igualdade, irmãos, entre irmãos que somos. Né? Deus não faz exceção de pessoas, o mundo faz, né? Os ricos, né? Tem os ricos, as classes sociais, aí, né? Muitos que se consideram mais inteligentes que os outros, mas para Deus não. Deus ama nós igualmente. Ele serviu a todos igualmente, rico, pobre, de qualquer raça, tribo, língua, né? Ele nos ama. E assim nós devemos amar os irmãos também, né? Então, não tem ninguém, no reino de Deus, não tem ninguém maior que o outro, não. Né? Jesus chegou a dar o exemplo de João Batista: olha, no reino de Deus, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Então, observe, irmãos, a igualdade, né? A igualdade do reino de Deus. Coisa que não acontece no mundo, né? No mundo
tem diferenças sociais, diferenças, vários tipos de diferenças, de classes aí, né? Mas para Deus, irmãos, existem os perdidos, os que não são dele e os que são. Os salvos e os perdidos, né? Só existem duas classes aí, vamos dizer, para Deus. Os que são filhos dele e os que são filhos do diabo. Jesus chegou a dizer, quem não é comigo é contra mim. Tá certo? Muito bem. E no 17 ele fala, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Então não é somente saber, temos que fazer. Certo? Então os dons espirituais que o Senhor nos concede devem ser usados para servir aos outros. Né? Existem vários dons espirituais, talentos que nós temos, e devemos usar isso para servir uns aos outros entre os irmãos. E não só falar, não só saber, mas também fazer. E aí ele termina então, aí terminando essa mensagem, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Falando aí de Judas, né, que comia na mesa com Jesus, era amigo de Jesus, se dizia amigo de Jesus, mas se levantou contra Jesus, né, o traiu. Desde agora vou digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe aquele a quem me enviou. Né? Então Jesus é que envia, né, nós, as pessoas, e aquele que recebe a nós, recebe a Jesus. Quem recebe a Jesus, recebe aquele que enviou Jesus, que é Deus. Tá certo? Porque quando nós vamos, irmãos, até alguém, falando aqui a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não é minha, como disse. Né? Então, se você receber as minhas palavras, aquilo que eu estou dizendo aqui, a respeito da palavra de Deus, você, na verdade, está recebendo Jesus. E quem recebe Jesus, recebe aquele que ele enviou. É o que Jesus disse aí, ó, lá no verso 44 do capítulo 12. Né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Certo? Então, por isso que eu disse no início que eu não estou aqui falando a minha palavra, o meu ensinamento, o meu entendimento. Não, é a palavra de Deus que eu estou passando aí para vocês. Certo? Confiam, né, nas Escrituras. Terminamos aí no verso 20 do capítulo 13. Vídeo de número 52, este que nós gravamos aí. Será postado para a glória de Deus. E como eu disse, né, se você não tiver tempo aí de ver todo o vídeo, né, pelos 40 e tantos minutos já de vídeo, você pode dividir, né, 10 minutinhos aí por dia esses vídeos, essas mensagens, e vai recebendo essa mensagem que vem da parte de Deus. Embora seja aqui um homem pecador que esteja falando, né, vocês, mas são palavras de Deus, estão na Bíblia, estão na palavra de Deus, está aqui, ó. Né, você pode conferir João, capítulo 13, lemos do verso 1 ao verso 20. Amém? Terminamos aqui. Se Deus assim permitir, estaremos gravando o vídeo número 53, que vai do verso 21 a seguir do capítulo 13 de João. Estamos caminhando aqui, né? Estamos caminhando com Jesus, né? O verbo. Então, desde o primeiro capítulo, verso 1, estamos caminhando. Estamos aqui às vésperas, né? Da crucificação de Jesus, Jesus passando aos discípulos ali as últimas instruções antes da sua morte, instruções essas que estão aqui registradas por João, e serve para nós, né? Para nós estarmos lendo e compreendendo todas as coisas de Deus. Quem vê a palavra de Deus, vê Jesus. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem crê na palavra registrada aqui por João, pelo Espírito Santo, crê não em João, mas crê na palavra que ele está escrevendo, que vem da parte de Jesus, e quem crê em Jesus, crê em Deus. Perdoe aí os barulhos externos, né? Não tem nada funcional aqui, é tudo pela graça de Deus, né? O cantinho que eu tenho aqui, mas que você seja abençoado por essa palavra. Não só você, como sua família, seus filhos, seus vizinhos,
né? Usa esse vídeo aí, irmãos. Usa aí, curte aí, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. É mais um canal, tem vários canais aí, pessoas usadas por Deus falando, mas aqui é mais um canal, né? Que você tem aí de estar aprendendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que você tenha fé que Jesus é o Cristo, né, o Filho de Deus. Crendo nele, você terá vida e vida eterna. Amém? É isso que eu desejo para você, para sua família, né, para os seus familiares. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.